Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês o que significa que a fé sem obra é morta. Vamos tentar entender sobre isso? Mas antes eu peço uma ajuda. Peço que se inscrevam no meu canal, peço que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que puderem e deixem o seu like se você gostou. É uns estudos que eu separo sobre a palavra de Deus e compartilho com vocês. E não liguem esses latidos não, que é o meu cachorrinho que tá enchendo o saco. Tá latindo pra caramba. Amém? Vamos lá? Vamos tentar entender o que significa isso? A fé sem obras é morta porque a verdadeira fé salvadora necessariamente resulta em frutos de boas obras. Ao contrário da fé morta, a fé viva é aquela que pode ser demonstrada de forma visível através de atos de obediência. Amém? A palavra fé é usada de forma muito ampla nas Escrituras. Assim, ela pode se referir tanto à fé verdadeira quanto à fé falsa. Isso quer dizer que nem todos que professam crer, de fato creem verdadeiramente. Segundo a Bíblia, as boas obras é uma das formas de distinguir o que é uma fé genuína e o que é uma mera confissão externa e vazia, visto que a fé sem obras é morta. Embora seja um ensino frequente em toda a Bíblia, a doutrina de que a fé genuína é evidenciada através das obras e é tratada de forma mais específica e direta por Tiago. Em sua epístola que lemos que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Está escrito em Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Tiago escreve sobre a relação entre fé e obras, ao ensinar aos seus leitores como avaliar de que tipo é a fé viva e salvadora em oposição à fé morta e falsa. Para Tiago, a grande prova de que uma fé é falsa, é se ela não resulta numa vida transformada, que é caracterizada pelo compromisso, obediência e submissão à palavra do Senhor. Por isso, ela explica que da mesma forma que o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Pois é. Fé, obras e salvação. É verdade que muita gente tem dificuldade de entender a relação que há entre a fé, obras e salvação. Ao longo da história do cristianismo, muita confusão já foi feita sobre isso. A grande questão é que a Bíblia sempre coloca a fé como um elemento essencial da salvação, visto que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, que está escrito em Romanos e em Gálatas. Em Romanos é 3, do capítulo 3, versículo 20, e capítulo 4, do 1 ao 25. Em Gálatas está escrito no capítulo 3, versículo 6 ao 11. Palavras de Paulo a essas igrejas. Palavras de Deus, na realidade. Enquanto a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta, algumas pessoas distorcem o verdadeiro significado desse ensino, com a intenção de defender alguma forma de salvação pelas obras, mas não há qualquer contradição bíblica na doutrina de que a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé. E a verdade é que a fé sem obras é morta. Normalmente nós vamos ser salvos pela graça, não por merecimento. A fé sem obras é morta porque você tem fé, você diz que tem fé, mas você tem que trabalhar pela fé. E a fé sem trabalho não é nada. Primeiro, definitivamente a Bíblia deixa claro que as boas obras não contribuem para a salvação. O apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Primeiro foi isso. Segundo, as boas obras são resultados da fé salvadora, não de sua causa. Só pode praticar boas obras diante de Deus aquele que, primeiro, foi regenerado pelo Espírito Santo. Ainda sobre isso, Paulo explica: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Deus preparou para que andássemos nela. As quais Deus preparou para que andássemos nela.
Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10. Portanto, é propósito de Deus que aqueles que foram feitos novas criaturas em Cristo tenham uma vida caracterizada por bons frutos. É impossível alguém estar verdadeiramente em Cristo e ser infrutífero, bem como também é impossível alguém estar fora de Cristo e produzir alguma obra boa e aceitável a Deus. Está escrito em João, capítulo 15, versículo 1 ao 7. Para que uma obra seja de fato uma boa obra, ela depende dos méritos de Cristo. Terceiro, à luz das Escrituras, as obras jamais possuem propósito de salvar. O grande propósito das obras é glorificar a Deus. Em outras palavras, os crentes glorificam a Deus diante dos homens quando praticam obras de obediência. E podemos achar em Mateus, capítulo 5, versículo 16, e em João, capítulo 15, versículo 18. Pois bem, em consequência aos 3 tópicos anteriores, podemos dizer que as obras também confirmam a qualidade da fé. Isso quer dizer que, se a fé é viva e genuína, ela será demonstrada através de boas obras, mas, se a fé é morta, ela não poderá produzir nenhuma boa obra diante de Deus. É exatamente esse princípio que Tiago procura enfatizar em sua epístola. Isso fica claro quando ele argumenta: mas ninguém dirá, tu tens fé ou eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 18. O raciocínio é bem simples. Como alguém pode provar que tem fé, se não por ações concretas que relevam a legitimidade da nossa fé? Uma fé que não pode ser provada por uma conduta justa e obediente à palavra de Deus não passa de uma fé aparente, que é morta em si mesma. Como diz John MacArthur, esse tipo de fé se resume apenas em uma aceitação mental dos fatos sobre Cristo, mas não vai além disso. Só fala assim: eu creio. Eu creio, ponto, acabou. Doído. Tiago ainda usa o exemplo de Abraão, o pai da fé, para fundamentar sua argumentação. Ele ensina sobre como a fé de Abraão foi consumada através das suas obras. Tiago, capítulo 2, do 21 ao 24. Antes de qualquer coisa, Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Você acha isso em Gênesis, capítulo 15. Mas essa mesma fé foi consumada e testificada na história quando ele demonstrou a sua obra de obediência. Você vai encontrar em Gênesis 22. Portanto, ao dizer que a fé sem obras é morta, Tiago não está querendo acionar as obras com base para a salvação. Muito pelo contrário, Tiago destaca claramente que a obra sem salvação é um dom gracioso de Deus e é operada conforme a sua vontade soberana. Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. As boas obras vêm da fé. Por fim, é fácil perceber que o grande objetivo de Tiago, ao escrever que a fé sem obras é morta, é reprovar todas as formas do antinomianismo. Isso. Não basta apenas professar com os lábios que Cristo é o Salvador. É preciso também reconhecê-lo como Salvador através de uma vida piedosa e obediente à palavra de Deus. É assim que se revela a fé viva e verdadeira, que resulta na salvação. A salvação é pela fé, e as obras vêm da fé. A fé é a causa e as obras são a sua consequência. Se não for assim, então tal fé não é verdadeira, pois a fé sem obras é morta. Amém? Irmãos, espero que tenham gostado desse esclarecimento sobre a fé sem obras é morta, e peço a colaboração de todos. Não custa nada, irmãos. Só vai lá e se inscreve no meu canal, se gostou da mensagem, dá um like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque falar que crê em Deus é fácil. Todo mundo crê em Deus, até o próprio diabo crê em Deus. Mas espalhar o evangelho, falar de Deus, confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador, aí que está a dificuldade. Muitas pessoas, muitas mesmo, se envergonham disso. Isso não é para se envergonhar, isso é para ficar alegre, feliz, porque você tem a possibilidade de passar a palavra para frente. Amém? Irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.